Bom dia, meus irmãos. Bom dia a você que nos visita nessa manhã. No último domingo, eu fui convidado, ou melhor, eu fui intimado pelo pastor Carlos Aoki a trazer algumas palavras a respeito da comemoração dos 33 anos de emancipação da Igreja Metodista Livre de Jordanópolis. Em outubro de 1980, eu e a minha família nos mudamos de Santo Amaro, São Paulo, para a Rua Cosme de Farias, aqui mesmo no bairro de Jordanópolis. Nessa época, o Vinícius, meu filho mais velho, ele estava com 1 ano e 7 meses, e a Viviane, a minha filha, apenas 3 meses de idade. Para quem não sabe, eu venho de uma família católica, e a Raquel vem de berço evangélico, mas que não estava frequentando igreja alguma nesse período. Alguns anos depois, descobrimos no bairro, mais especificamente na rua Quintanilha Ribeiro, a existência de um ponto de pregação do Evangelho. E a Raquel passou a frequentar e levou também consigo a Viviane. Depois, em sequência, foi meu pai, o Vinícius, e eu fui o último dos moicanos a ser resgatado por Cristo. Não havia pastor. O pessoal da Igreja Metodista Livre de Diadema, que é a igreja mãe, dava suporte através dos irmãos Mitsuru Obara e Teresa Obara. Também do casal Kazu e Carmen Aben. Auxiliavam também nesse trabalho a Sueli, a sua irmã Sati, também a Luci. Inclusive a Luci também, que trabalhou por longas datas no Banco do Brasil, aqui de São Bernardo. Depois disso veio o pastor Makoto Ono, e na sequência Marcelo Takara, Reinaldo Konyoshi. Mas o que eu desejo salientar é que essa igreja de que nós estamos falando parecia o tabernáculo no deserto, visto que as atividades se concentravam em casas alugadas, primeiro na Quintanilha Ribeiro, depois na rua Arthur Pontual, em seguida na garagem da casa dos irmãos Arnaldo e Heleninha. E eu me recordo muito bem, que quando a Raquel retornou de um dos cultos, e os cultos nessa época eram noturnos, ela veio triste, dizendo que o ponto de pregação teria que sair da casa em que estavam, porque o aluguel ia ser aumentado, ia ser corrigido. E a igreja não tinha como bancar esse aumento, e que precisava ir para um outro local. Interessante que a partir daí eu comecei a me sentir incomodado e pensava comigo mesmo, como é possível uma igreja sem templo? Eu não tinha ainda essa ideia de que igrejas são pessoas e que templos são edifícios. E como eu já estava lendo a Bíblia há algum tempo, me veio à mente o capítulo 1 e o versículo de 2 a 4 do livro de Ageu. E a partir daí eu procurei os irmãos da liderança propondo a compra de um imóvel onde pudesse ser construído o templo e não necessitasse mais de locações de casas da redondeza. A ideia foi muito bem aceita, mas aí veio aquela clássica pergunta, né? Como comprar sem dinheiro? Nos anos 89 a 91, os mais vividos devem se lembrar, estava em vigência um indexador financeiro na economia brasileira chamada BTNF. O que significa BTNF? Bônus do Tesouro Nacional Fiscal, que visava estancar a alta da inflação do período. Foi aí que o irmão Carlos Aoki, que na época ele era o responsável pelo ponto de pregação, ele não havia se formado pastor ainda,
ele teve a ideia de solicitar aos membros que contribuísse com X quantidade dessas BTNF, porque as BTNFs, elas tinham um valor. Isso de acordo com a possibilidade financeira de cada irmão. E, além de contribuir com essas BTNF, deveria contribuir também com o dízimo, né? Bem, compramos a casa e a casa estava alugada. E a partir daí, travamos uma dura batalha com a dona Marleide, que era a inquilina da casa, que não queria sair de jeito nenhum, apesar de várias tratativas, de várias promessas que ela nos fazia, né? Até que um dia eu fui, juntamente com o saudoso irmão Ernesto Stavalli, falar mais uma vez com a dona Marleide, prometendo que nós faríamos a mudança dela graciosamente. Ela não iria pagar caminhão, coisa alguma. Eu falei com a direção da empresa Saturno que eu trabalhava na época, né? E conseguimos 2 caminhões baú para fazer essa mudança. Além disso, prometemos conseguir para ela uma outra casa para alugar, dentro das suas possibilidades financeiras. E fomos além, e que pagaríamos os 3 primeiros meses de aluguel da nova casa. E assim foi feito. As duras penas conseguimos que ela desocupasse o imóvel onde nós estamos hoje, né? Eu me lembro que eu falei com o João. O João, na época, ele era motorista da Saturno. Ele era testemunha de Jeová e me passou um endereço em uma rua da Pauliceia. Esse João era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa super acessível, pronto para ajudar, pronto para auxiliar a todos e em tudo, né? E assim, com a ajuda de mais alguns funcionários da Saturno, nós carregamos e descarregamos os 2 caminhões da mudança. A partir daí, contratamos o Milton. O Milton era um arquiteto que residia no bairro, naquela rua em que morava a Doralice e que morava o Sérgio, falecido recentemente, né? O Milton fez a planta e logo em seguida, por indicação do irmão Carlos Aoki, nós contratamos um pedreiro chamado Hamilton, jovem pedreiro ainda. Ele frequentava a Assembleia de Deus, com a qual eu me dei muito bem e fizemos uma amizade muito boa. E passamos a construir. Um irmão da igreja nos emprestou uma importância suficiente para construir a parte térrea da igreja. Os valores para a construção da parte superior, do piso superior, foram doados por uma equipe norte-americana chamada Visa. Essa equipe era pessoas, irmãos, que tinham um certo poder aquisitivo, que eles viajavam o mundo e nas suas férias eles bancavam as suas próprias passagens e, além disso, eles, de próprio bolso, eles faziam essas ofertas, né? E nessa época eles estavam no Brasil e doaram $5.000. Na época, o irmão Carlos Aoki, responsável pelo ponto de pregação e também tesoureiro, ele trabalhava e estudava no Seminário Metodista Livre. E eu, por morar e trabalhar próximo, eu fiquei encarregado de acompanhar e abastecer a obra na medida da necessidade, comprando as armações de ferro, a areia, cimento, cal, a pedra britada, tábuas, prego, parafuso, etc., né? Os pagamentos aos fornecedores e ao pedreiro Hamilton eram feitos semanalmente.
Eu preenchi os cheques com cópia para a contabilidade, assinada pelo tesoureiro, e assim foi até o término da obra. Nesse período da construção, durante 6 meses, as atividades da igreja, tais como a escola dominical, que eram realizadas de manhã, e os cultos que eram realizados na parte da noite, foram realizadas nas dependências da minha casa, cita na rua Patrício Teixeira, um novo endereço, né? Essa casa da rua Patrício Teixeira era uma casa de esquina, e com isso ela tinha uma lateral muito boa, que media 4 metros de largura por 20 de fundos, dando 80 metros quadrados. O que nós fizemos? Cobrimos esse vão com lonas plásticas pretas, estendidas e amarradas sobre caibros e ripas. E quando chovia, era um Deus nos acuda, né? Porque formava bolsões de água que estouravam, e iam estourando. E desses bolsões, quando escorria água, nós precisávamos nos desviar das bicas de água para não nos molharmos. Mas nem sempre com êxito, né? Após a conclusão da parte inferior do templo, a igreja saiu da minha casa e nós fomos louvar e adorar a Deus onde estamos hoje. Até que se deu início à construção da parte superior, quando então, novamente, retornamos para a minha casa na rua Patrício Teixeira. Só que desta feita, nós ficamos na garagem da casa. Era um espaço menor, porém era coberto com telhas e não tinha aquela dificuldade dos bolsões que quando choviam, muitos irmãos acabavam se molhando, né? E lá na garagem da Patrício Teixeira, permanecemos por mais 3 meses, até que terminamos a parte superior do templo, onde estamos até hoje. Portanto, meus irmãos, e você, visitante, eu me considero uma pessoa abençoada, porque eu tive o privilégio de hospedar uma igreja, no primeiro momento, por 6 meses, e depois, num segundo momento, por 3 meses, por 9 meses na somatória. Isso eu considero um privilégio muito grande. O versículo que eu citei do livro de Ageu, no capítulo 1, de versículos 2 a 4, diz o seguinte: assim fala o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Para se pensar, né, irmãos? Casas apaineladas. O que significa esse apaineladas? Eram casas divididas, separadas por painéis, né? Então, os painéis formavam as divisórias das casas da época de Ageu. E foi com esse versículo que nos deu, como que eu posso dizer, uma força, né? Para que nós não esmorecêssemos e com muita dificuldade, com falta de dinheiro, mas Deus acabou suprindo tudo de uma maneira maravilhosa. E tem muitas outras coisas que eu poderia contar aqui para vocês, mas ficaria um vídeo muito extenso, muito comprido, mas teve várias, como eu posso dizer, episódios pitorescos. Vou falar apenas um, tá? Apenas um.
Quando nós estávamos fazendo a segunda laje, concretando a segunda laje, passou em frente da igreja um rapaz da comunidade naval chamado Walter. E o Walter, ele estava bêbado, ele bebia bastante. E quando ele viu nós subirmos o concreto, puxando as cordas, ele veio nos ajudar. E como nós vimos a situação dele, falou, não, Walter, obrigado, não precisa, tal. Ele, não, eu quero ajudar, porque eu preciso ajudar, eu quero ajudar. E ele ia pegando na corda, meus irmãos, e a lata com concreto subia 1 metro e descia 1,5 metro, né? Então foi um momento assim pitoresco, que eu registrei na memória e não me esqueço. E o Walter fazia questão, a gente segurava a corda junto com ele, ele tirava a nossa mão de segurar a corda, porque ele queria subir a lata de concreto sozinho. E ele fez isso. Depois que ele fez, aí ele se deu por satisfeito e continuou a subir a Rua Oswaldo de Andrade. E tem outros episódios, muitos, mas que não cabe aqui nesse vídeo, que ficaria muito grande. Eu quero agradecer a atenção de todos vocês. Obrigado.